Mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui no Caminhos da Consciência. Nesse programa de hoje, eu queria conversar um pouquinho com você sobre peso, sobre a dificuldade que as pessoas têm em eliminar peso, em emagrecer, na verdade. Eu estou começando a fazer um trabalho com um amigo meu que me convidou para um podcast há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e a gente acabou fazendo uma sessão de Theta Healing, e para ele foi muito interessante, né, naquela época, a sessão que nós fizemos. E aí ele começou fazendo um desafio aí, um desafio autoimposto, de passar 365 dias sem consumir açúcar. E agora nós estamos fazendo um trabalho junto com o Theta Healing para auxiliá-lo nesse processo. E eu gostaria de trazer para vocês algumas percepções sobre este processo, sobre essas dificuldades, e por que às vezes a gente não consegue eliminar o peso que a gente quer eliminar, porque por vezes nós procuramos eliminá-lo em um lugar diferente. Todos nós, quando pensamos em eliminar peso, acredito que atrelamos a ideia, a imagem de exercícios e de dieta. Poucas pessoas, eu acredito, têm a consciência de que a consciência pode atrapalhar esse processo. A gente não busca entender os nossos sentimentos, a gente não busca entender a parte subconsciente que por vezes nos guia e que nos impede de eliminar esse peso que a gente quer eliminar. Então, existem, logicamente, diversas nuances para que isso aconteça. Existe, logicamente, pessoas que têm uma tendência fisiológica a aumentar de peso, e não é sobre essas pessoas que eu estou falando, mas sobre pessoas que podem, conseguem eliminar peso e, por vezes, até acabam ganhando esse peso de volta. Então, eu elimino 4 quilos, passa-se 2, 3 meses, eu ganho esses 4 quilos de volta. Normalmente a gente costuma falar, né, que, como diz a minha companheira, palavra tem poder. E quando eu trago a consciência de que eu preciso perder peso, normalmente meu subconsciente entende que tudo aquilo que eu perco, eu preciso de alguma forma encontrar. Perdi minha chave, preciso encontrar. Perdi o cadeado, preciso encontrar, né? Eu perdi alguma coisa dentro de casa, eu preciso encontrar. Peço até para São Longuinho me auxiliar nessa história. Então a gente perde, a gente busca encontrar. Por mais que você torça o nariz quando a gente fala sobre palavras, né? Na realidade, elas têm sim um poder e elas podem, por vezes, nos prejudicar. Por isso que nós dizemos, né, sobre as crenças limitantes, sobre os sistemas que nos impedem de fazer algumas coisas de vez em quando. Então eu vou trazer para você um exemplo próprio, particular, onde vou me utilizar como esse exemplo, porque sobre mim eu sei falar, sobre as outras pessoas eu só posso compartilhar aquilo que me é permitido compartilhar. Então eu vou falar para você o seguinte: eu tive em 2020 um divórcio, e quando eu me divorciei em 2020 eu estava pesando 94 quilos. Tenho 1,73 m e eu pesava ali meus 94 quilos. Eu estava como o cara que dava aula para mim na academia, meu instrutor na academia, ele dizia para mim que eu estava gordo. Eu estava um forte gordo. E eu demorei bastante para entender que meu corpo é assim. Eu dificilmente vou ter uma barriga tanquinho, né, um abdômen trincado. Eu tô mais para um strongest man do que para um fisiculturista. E quando eu me separei, quando eu me divorciei, eu tinha muita coisa que eu carregava nas minhas costas. Não estou eximindo, né, a minha ex-esposa de qualquer tipo de responsabilidade, ou dizer que tudo era nas minhas costas, mas eu tinha algumas coisas ali que eu carregava, e eu acreditava, né, muito que aquele meu peso também tinha alguma outra coisa que não era só excesso de cerveja, porque eu bebia absurdamente naquela época, e um excesso de comida. E eu ainda tinha um mantra que eu costumava recitar para mim com muito orgulho: "É para isso que eu treino". E então me divorcio, vou até a casa onde passei os
meus últimos 6 anos praticamente naquela casa, 5 anos, perdão, faz 1 ano que estou aqui nesse ambiente no qual eu gravo esse vídeo hoje para você, né, gravo esse áudio para você. E aproveitando esse ensejo, eu já peço para você, me segue aqui no YouTube. Se você está me ouvindo pela Paranormal.plus, baixa o aplicativo para você ter aí o acesso a toda essa programação maravilhosa de espiritualidade e de expansão de consciência que esse canal pode te oferecer. E se você está me ouvindo pelo Spotify, também me segue, compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar com este conteúdo. Voltando, né, ao assunto, então eu vou para esta casa e ali eu faço uma mudança muito drástica de vida. Eu decido deixar de comer carne, eu começo a substituir a carne na hora do almoço e eu não sinto falta na hora do jantar. Do jantar eu não sinto falta no almoço do dia seguinte. O que era um experimento de 1 semana se tornou 15 dias, que viraram-se 2 meses, que foi para 1 ano e meio. Quase 2 anos vegetariano. Eu parei de beber no meio desse caminho, no meio, né, de um processo de fevereiro a setembro de 2020. Eu deixo de comer carne, eu paro de beber, por conta daquela nossa autoimposição, né, de ficarmos em nossas casas, eu deixei de ir na academia, então eu comecei a treinar na rua, e então eu não tinha mais acesso a halteres, então eu tinha que fazer com o peso do meu corpo ou com aquilo que eu tinha disponível nas praças da cidade que eu morava. E o resumo da ópera, que entre fevereiro de 2020 a setembro de 2020, eu saí de 94 quilos e fui pesar 71 quilos e meio. Nos olhos de muitas pessoas, aquilo era saudável, né? Eu estava saudável naquele momento, onde eu tinha saído de 94, tinha ido para 71,5. Sendo que, se eu fosse levar por aquele lado do índice da massa corpórea, eu deveria estar com 64 quilos para minha altura seria meu peso ideal. Sem condição. E então, eu percebi que eu tinha algumas coisas que eu pensava naquele meu processo, que muitas pessoas dizem assim: "Ah, mas você perdeu peso, né, você eliminou todo aquele peso, por que você parou de comer carne? Por que você parou de treinar? Por que você parou de beber?" Mas quando eu falo que eu deixei esses sentimentos e mágoas de lado, as pessoas não botam fé. E eu tenho para comigo que 70% do peso que eu eliminei foram de mágoas, rancores e sentimentos. Porque eu fui entendendo muita coisa que eu guardava dentro de mim. Muita coisa onde eu colocava a responsabilidade na costa de outras pessoas. Ambientes nos quais eu mudei a minha permanência naquele processo. Nesses, nesses poucos meses, né, que separam fevereiro a setembro, 7 meses, se eu não me engano. E eu tive muita mudança de pensamento, de sentimento, de espaço onde eu estava, e eu acredito que isso tenha contribuído demais para o meu para eliminar todo esse peso. Porém, todavia, entretanto, eu tinha uma crença de que era basicamente assim: eu já estava em uma um início de querer trabalhar apenas com terapias, de auxiliar pessoas, mas eu achava que o tamanho da minha barba e o tamanho do meu corpo assustavam pessoas. Então, como que eu iria atender pessoas se eu estivesse com o físico de alguém que você pudesse olhar e falar assim: "Nossa, tô assustado, tô assustada. Essa pessoa parece ser violenta", por assim dizer. Como que eu vou, né, me conectar com essas pessoas se eu passo essa imagem? E então, também o lance de deixar de comer carne, de virar um não posso dizer jovem, porque eu já tenho quase meus 49 anos, mas de ser um jovem místico, de estar, né, no lado lindo da luz e tudo mais, como eu costumo dizer, a luz também nos cega. Então eu pensava que se eu estivesse naquele espaço, eu atenderia muito mais pessoas, as pessoas chegariam com mais facilidade para mim, porque eu não seria um perigo para elas.
E depois eu pude entender que não, eu estar com um corpo forte e saudável passa uma ideia, uma impressão de proteção, não de violência. E então eu voltei a comer carne, porque também minha saúde se deteriorou bastante nesse processo. Não estou aqui dizendo para você que é vegetariano que você está errado. Simplesmente para mim não funciona. Adoraria, mas não funciona. A minha energia mudou pra caramba, mas hoje eu sei controlar os dois lados dessa minha energia, a mais agressiva, uma mais, não vou dizer passiva, mas a mais acolhedora. E eu voltei a trabalhar meu corpo, eu fui buscar um auxílio, eu fui buscar suplementos para minha saúde, e hoje eu posso dizer para você que eu tô com 88 quilos, e eu sei exatamente onde eu posso forçar a barra e onde eu não devo pisar. E eu falo isso tanto na parte do alimento, quanto na parte de ambientes, de companhias, daquilo que eu consumo fisicamente, né, e espiritualmente, principalmente moralmente. Então existem coisas que a gente vai entendendo no decorrer do nosso trabalho como terapeuta que prejudicam o que a pessoa tenta fazer quando ela tenta perder ou eliminar peso, porque o tentar já é falhar. Nós não tentamos, nós não devemos tentar a coisa. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Então, assim, como eu vi um vídeo esses dias atrás, um cara segura uma caneta e ele fala assim: tenta segurar esta caneta. E você fala assim: não, eu estou segurando a caneta na minha mão. Se eu deixo de segurar, ela cai. Não existe um tentar. Ou ela está na minha mão, ou ela está caída no chão, ou em cima da mesa. Não existe essa coisa de tentar. Né? Então a gente precisa mudar essa ideia do eu tento para eu faço. Eu realizo. Eu busco aquilo que é melhor para mim. Eu busco entender como que minhas emoções influenciam no meu eliminar ou no aumento ou manutenção de meu peso. Existem algumas coisas que são comumente trazidas, né, quando a pessoa está nessa luta, está nessa busca. E primeiramente um pertencimento. Por vezes a família é obesa, e quem sou eu dentro da minha família para que eu fique magro? Nós temos a genética, por vezes, e eu não falo da genética dos genes nossos, eu falo sobre um sistema genético de crenças, onde, por um exemplo, meus pais podem ter passado fome quando crianças, meus pais podem ter passado por privações quando crianças. E então hoje eles oferecem e ofereciam para nós quando crianças, para mim e minha irmã, fartura. E eu aprendi a viver nesta fartura, então tudo está ao meu alcance, tudo está disponível para mim. E eu acabo engordando porque meus pais um dia passaram fome. Então a gente precisa entender também um pouco da história dos nossos pais. Tá? Por um exemplo, minha mãe costuma dizer que quando criança, eles eram em 8 irmãos, né? Acho que são 8 irmãos, e havia 4 pedaços de linguiça, 4 gomos de linguiça. Esses gomos eram cortados ao meio e servido para as crianças. Não havia um, eu vou repetir um prato. Não havia um gomo para cada criança. Tudo era dividido. E eu me lembro quando nós éramos crianças, minha mãe ainda reproduzia este comportamento. Nós abríamos uma caixa de chocolate bis e era 2 bis para cada um, quando não era um. Porque tinha que se pensar no dia seguinte. Tinha que se pensar que existiam pessoas, outras pessoas na casa. E tanto que essa é uma história que eu costumo contar, né, que minha sobrinha deu muita risada quando disse que o dia que eu mudei e morei sozinho, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma caixa de bis e comer sozinho, porque para mim aquilo era uma liberdade. E se eu não tenho a consciência do que eu estou fazendo, aquela caixa, uma caixa de bis em um dia, pode se tornar 2 em uma semana, pode se tornar 3, e eu posso começar a me sentir no direito de sempre que eu pensar naquele momento de privação, eu me esbaldar naquilo que hoje eu posso fazer. Tanto que eu estava conversando, né, com esse parceiro, com esse amigo que tá nesse processo de eliminação de peso, que eu falei para ele, eu falei assim: "Cara,
Você lembra quando a gente era pequeno, que nós tínhamos uma coisa entre nós, né, quando a gente era criança, mais nessa nossa idade, perto de 40 plus, digamos assim, e nós só comeríamos a sobremesa, que normalmente era um doce, se nós comêssemos tudo que tinha dentro do prato, que a mãe colocava. E por vezes ali tinha uma salada, tinha um legume, tinha alguma coisa que não era muito agradável de se comer. Mas a gente fazia aquele, entre aspas, sacrifício, porque eu queria aquela recompensa que era o doce no final da coisa. Eu adorava ir para casa da minha avó, porque na casa da minha avó tinha refrigerante durante a semana. Na casa da minha mãe era Coca-Cola no final da semana e olha lá se isso acontecia. Mas na casa da avó tinha, né? A casa da avó tinha doce, tinha sorvete, tinha refrigerante, tinha um monte de coisa que eu não tinha na casa dos pais. E às vezes era melhor ir na casa da avó, né? Então eu vou crescendo, eu vou ficando adulto, eu vou ficando independente, eu começo a ter o poder aquisitivo de comprar coisas que eu quero. E por que que eu vou me sujeitar a comer aquilo que eu não gosto para ter a recompensa? Isso diretamente na recompensa. Até tem um casal de amigos meus que eles falaram assim que eles pensam, cogitam muito a hipótese de não terem filhos, porque eles falam assim, eles dão um exemplo que parece bobo, mas esconde bastante coisa aí no fundo. Eles falam assim: a gente aceita trocar uma refeição por sorvete. Se meu filho chegasse e falasse assim: hoje eu não quero almoçar, eu quero tomar sorvete, nós três sentaríamos à mesa e comeríamos um pote de sorvete tranquilamente. Então, assim, o que que isso esconde dentro da gente? Né? Qual é esse nível de recompensa que eu sinto que eu mereço? O que que eu passei lá atrás que me trouxe esse sentimento de privação, de impotência, que hoje a comida me conforta? Então, às vezes, a gente pensa só no eliminar o peso, de eu vou preciso fazer um exercício, eu preciso fazer dieta, mas e a sua dieta emocional? E tudo aquilo que está dentro de você, todo aquele sistema que te impede de progredir no teu objetivo de eliminar peso, ele funciona contra você. Às vezes, até mesmo pessoas que têm um problema em engordar, ganhar massa, né, que a gente poderia dizer aí que são as pessoas super magrinhas, elas também podem ter aí algum tipo de crença ou de sistema, seja ele familiar, né, ou seja ancestral, que o impede de ganhar peso. Às vezes é pela nossa própria origem, tá? Como a Baiana costuma falar no livro dela aqui, do Teta Healing, que trata sobre o eliminar o peso, né, de ter um peso ideal para o teu corpo. Ela fala, se você for para o Japão, você vai ver que as pessoas são um pouco mais magras e baixas, mas é daquele povo essa essa esse modo, né, do corpo, esta configuração corporal. Ela fala, se você for para a Polinésia, os habitantes de lá costumam ser mais fortes, mais pesados, porque eles nadam em águas frias. Então eles precisam ter um corpo mais adaptado para aquele momento. Se você trouxer ah, o clima mais nórdico, você vai ver também que os homens são maiores e as mulheres são mais encorpadas. Veja o Haaland na Copa, né? Aquele cara de 1,95 m enorme. E é um nórdico, por assim dizer. Então nós temos algumas coisas que trazem esta nossa configuração corporal para aquilo que nós somos. Nós podemos trabalhar as nossas crenças, podemos trabalhar os nossos sistemas, né, como eu disse, o gene, né, o gene daquela coisa do que meu pai e minha mãe trouxeram para mim, o que meus avós trouxeram, que vem sendo, né, perpetuado geração após geração quando o assunto é comida. Normalmente, né, eu tinha a minha avó por parte, minha avó paterna, eu e minha irmã, a gente acabava de almoçar, minha avó vinha até a sala e perguntava se a gente não queria pudim, se a gente não queria doce de abóbora, se a gente não queria doce de batata doce, se a gente não queria uma maçã, se a gente não queria pipoca. E minha avó, ela passava de meia em meia hora oferecendo comida para nós. E a gente falava: "Não, não, obrigado, obrigado". Não porque a gente não gostava, mas é porque nós estávamos satisfeitos. Agora, e se eu entro em um ponto onde eu não posso contrariar a minha avó e eu começo a aceitar tudo aquilo que ela está trazendo para mim? Porque às vezes eu posso entender que isso também é o jeito do amor que minha avó tem de me trazer.
Eu vou negar o amor da minha avó? Não. Aí eu vou comer. Eu vou comer, eu vou me entupir de comida e vou, né, ganhando peso e vou entendendo que aquele trabalho, aquele servir é amor. Tanto que eu até comentei com minha companheira, falando que se filhos eu tivesse, eu provavelmente estaria nessa mesma posição da minha avó. Eu iria mostrar, porque eu gosto de cozinhar, confesso que adoro pilotar um fogão, e eu iria isso seria uma forma minha de demonstrar amor. Como que essa criança receberia isso, não fica no meu controle, tá fora do meu controle, mas seria a minha ideia de mostrar para o meu filho ou para alguém que eu gosto, que eu me importo, que eu quero agradar, que a minha forma de demonstrar amor é cozinhar. E normalmente você não vai fazer uma salada, você vai fazer um brownie, né. Então a gente tem que entender, buscar entender também como que as nossas emoções, os nossos sistemas, eles contribuem para que isto aconteça, para que exista um eliminar de peso, ou um acumular de peso, ou uma manutenção daquele peso que eu tenho. Então quando a gente fala, né, sobre os nossos sistemas, a gente precisa entender também que de vez em quando, de algumas formas, no Teta Healing nós temos 4 níveis de crença. A gente tem o central, tem o genético, tem o histórico e tem o de alma. Quando a gente traz para o lado do histórico, nós entendíamos lá atrás que pessoas obesas, pessoas gordas, eram pessoas que eram prósperas. Você tinha, né, alimento à sua disposição. Então ser obeso era status. Era as pessoas olharem e falarem: "Nossa, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é próspera, aquela pessoa tem poder". Se a gente trouxer isso para o nosso carnaval, nós temos o Rei Momo. É a pessoa mais pesada daquele concurso, é que ganha o título de Rei Momo. Como diz a Havaiana, no Havaí, eles são realmente as pessoas mais pesadas, são os líderes de algum clã, de alguma tribo. Então, às vezes, nós temos essa ideia de que quanto mais pesado, mais poderoso eu sou, mais protegido eu estou. Do quê? De quem? De qual situação? Como que esse peso que eu guardo dentro do meu corpo, esta armadura, do que ela me protege? E é isso que o Theta Healing pode ajudar você a descobrir e a transformar a tua vida e o teu corpo. Não para que você seja magro, porque às vezes nós entendemos também que uma pessoa magra é uma pessoa doente. Pessoas magras são pessoas que passam fome. Nós podemos ter esse tipo de crença dentro de nós. Ou eu simplesmente, num corpo mais forte, num corpo mais obeso, eu posso olhar para uma pessoa mais magra e sentir raiva dela, tá? E isso não te faz uma pessoa pior ou melhor, ela só te faz uma pessoa humana. E humanamente falando, o que eu posso querer ser alguém que eu sinto raiva. Eu não quero ser má pessoa. Eu não quero ser, né, uma pessoa ruim. Ou que eu posso invejar uma pessoa ruim. Não, eu quero distância, eu quero ser uma pessoa boa. E se eu tenho essa ideia de uma pessoa que, pelo fato dela ser magra, ela pode ser uma pessoa que esteja passando por algum tipo de dificuldade, eu quero estar naquele lugar, naquela posição? Provavelmente não, tá? Então esse é a minha essa é a reflexão que eu trago para ti neste Caminhos da Consciência. E me coloco à sua disposição, caso você queira saber um pouco mais sobre os processos, os procedimentos, né, os programas que o Teta Healing tem, que podem te auxiliar nesta questão do peso. Se você quiser me encontrar, hoje você pode me achar através do meu site, que é o www.instrutorandrecastro.com.br. Lá tem todas as informações sobre o que eu ofereço e meios para entrar em contato comigo. Se você prefere através do Instagram, o meu usuário lá é o @eu.andrecastro. Perdão, né, não tem o arroba, eu sou apenas o eu.andrecastro. E se você quiser falar comigo diretamente pelo WhatsApp, é o 11 9 7600 6792. Muito obrigado pela tua paciência, muito obrigado por estar comigo aqui mais uma vez neste programa. E o Criador te abençoe e até a próxima semana.